noite, Filipenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos os verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que persegui a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o seu grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição dos mortos. Nessa noite, queridos irmãos, nós vamos abordar o tema: a graça é superior à religião. O apóstolo Paulo abre aqui um novo conteúdo na carta aos Filipenses. Quando ele diz no verso 1, portanto, ou por fim, meus irmãos, ele não está dando indício que vai encerrar a sua carta, mas ele está dando indício que ele vai mudar de tema, de assunto. E ele vai começar aqui dando o seu testemunho, falando da sua vida pregressa na religião, no judaísmo. Na sequência, ele vai abordar a sua vida presente em Cristo e também o seu anseio com relação ao futuro. Paulo encontrou em Jesus aquilo que a religião não pôde lhe oferecer. A vida de Paulo do judaísmo não deu para ele a segurança que Cristo lhe concedeu. O capítulo 3, ele vai tratar então do passado do apóstolo Paulo, quando ele fala da sua religiosidade. Vai falar do seu presente, o anseio que ele tinha de continuar crescendo, avançando na fé. E vai concluir com o seu desejo do futuro, que é justamente estar na presença do Senhor Jesus Cristo, desfrutando da eternidade com o Senhor. O passado de Paulo, como nós lemos, foi na religião judaica. O apóstolo Paulo, ele era um exímio religioso, fariseu. Nós vamos ver depois aqui as evidências que ele dá desta vida religiosa. O seu presente, ele vai falar que é Cristo Jesus. Ele servia a Cristo, ele amava a Cristo e ele queria crescer na presença de Cristo. E o futuro de Paulo, então, é a eternidade, o anseio que ele tinha de descansar na presença de Deus. Portanto, queridos irmãos, quem é escravo da religião não pode alcançar a salvação. Paulo, ele se descreve aqui como um escravo da religião. Ele fazia tudo o que o judaísmo lhe ensinou a fazer desde a sua meninice, mas ele não havia encontrado a salvação. Esse homem era um homem com uma moral elevada, uma moral inestimável, e Paulo, sendo tão moral, perfeito, ele não podia evitar os embaraços, ele não poderia evitar as circunstâncias da vida, porque a moralidade não lhe dava uma garantia de não falhar. Mas essa moralidade que Paulo tanto se orgulhava não podia evitar que ele fosse condenado para o inferno. A moralidade de Paulo não lhe dava o direito de acessar ao céu. Por isso que ele vai fazer esse relato
para chamar a atenção aos filipenses de que eles não poderiam se deixar dominar por falsos líderes, falsos religiosos que estavam contaminando a doutrina da salvação naquela igreja. E para isso, Paulo ele teve que perder. As percas do apóstolo Paulo foram inúmeras. Ele teve que perder a sua religião para achar a sua salvação. Quantas pessoas que ainda hoje não encontraram a salvação em Cristo Jesus porque estão apegadas à sua religião. Eles não conseguem se desvencilhar de vínculos, de laços, muitas vezes familiares, laços sociais, para que possam então se lançar aos pés de Jesus. Até reconhecem que Jesus é o único Salvador, até reconhecem que a salvação só está em Cristo, mas por conta do peso da religiosidade, as pessoas estão perdendo a salvação. Paulo reconheceu que a sua religião era pobre quando ele comparou com as riquezas que ele encontrou em Cristo Jesus. A religiosidade sempre vai ser muito vazia comparada com a graça abundante de Jesus Cristo. E portanto, nessa noite nós vamos falar sobre dois tipos de justiça. A justiça que vem das obras, que é falha, é vã para a salvação. E a justiça que vem de Deus, a justiça que vem da fé, a justiça que brota em nós, porque nós aceitamos a Cristo como Salvador. E é essa justiça que vem pela fé que é aceita por Deus. Por mais que você seja religioso, por mais que você seja moral e eticamente uma pessoa digna de ser elogiada, a ética, a moral, a justiça que vem dos nossos atos, ela não vai ser aceita por Deus como um parâmetro da salvação. O texto então nos mostra, do verso 1 até o verso 6, sobre a justiça que vem pelas obras. Paulo ele começa fazendo aqui uma exortação e depois então ele vai dar o seu próprio exemplo. Paulo, como eu já mencionei, não está terminando a carta, mas ele está mudando de assunto. Por fim, meus amados irmãos, ele agora vai introduzir uma nova temática. Ele continua trazendo a centralidade da carta: alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e faço para protegê-los. Paulo já havia tratado desse tema da salvação pela fé e não pelas obras em algum outro momento com a igreja de Filipenses. Ele vai tratar isso muito mais profundamente na igreja aos Gálatas, quando ele escreve a carta aos Gálatas, porque lá na Galácia a presença dos judaizantes era muito mais severa, muito mais contundente, tanto que Paulo escreve a carta aos Gálatas para combater a ideia da salvação pelas obras e unicamente pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que quer proteger a fé daqueles irmãos, quer proteger o evangelho que foi anunciado juntamente com aqueles irmãos. Então ele não vai encerrar a carta, ele vai começar uma nova temática e ele vai falar justamente sobre o cuidado com um grupo de pessoas, no verso número 2, cuidado com aquilo que ele chama de cães que praticam o mal e que são mutiladores, que exigem a circuncisão. Essas três características pertencem a um único grupo, o chamado grupo dos judaizantes. Esse grupo dos judaizantes, ele entendia que a salvação era pela lei mais Jesus Cristo. Quando a fé é começada a pregar, o evangelho começa a ser pregado, quando a igreja ela começa a nascer, ela começa basicamente no ambiente judeu, judaico-cristão. Os evangelhos, depois o livro de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 8 de Atos principalmente, fala que o evangelho foi pregado para os judeus. Jesus mesmo disse que veio para o seu povo. Esse evangelho, depois do capítulo 8 de Atos, ele vai para os gentios, Judeia, Samaria, que era regiões compostas basicamente por judeus prosélitos, pessoas que não eram de natureza, de nascimento judaico, mas haviam se convertido ao judaísmo, obedeciam às leis. O problema aconteceu quando o evangelho vai para os gentios, depois, lá por volta do capítulo 13, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quando o evangelho chega aos gentios, os judeus então ficaram com este temor. O que nós vamos ensinar? O que os gentios precisam fazer em relação à lei de Deus?
E aí a igreja em Jerusalém, ela faz uma reunião, Atos capítulo 15, o chamado Concílio de Jerusalém, para determinar o que iria ser exigido dos gentios. E basicamente o concílio diz para que eles se abstessem de relações sexuais promíscuas, impuras, eles se abstessem de carnes sacrificadas a ídolos e eles se abstessem de comer o sangue, ou seja, animais que não fossem devidamente sacrificados. Isso foi o que foi exigido dos gentios. Eles não precisavam circuncidar-se, eles não precisavam guardar o sábado, eles não precisavam cumprir as leis judaicas, mas um grupo ainda insistia de que isso era necessário, e é esse grupo, nós conhecemos eles por judaizantes, e são esses judaizantes que Paulo chama a atenção no verso 2. Paulo chama eles de cães. Cães é um termo pejorativo, porque o judeu ortodoxo chamava o gentio de cão, pessoas da rua, pessoas sem valor, pessoas menos importantes, pessoas que não tinham nenhuma relevância. E Paulo então vai dizer que a esses judaizantes, eles eram os verdadeiros cães. Até porque esses homens também perseguiam o apóstolo Paulo. Então nós temos aqui uma imagem ilustrativa, como que um cão mordendo o calcanhar do apóstolo Paulo, porque esses judaizantes, eles foram como uma pedra de tropeço, uma pedra no calcanhar do apóstolo Paulo. Então Paulo chama eles de cães, fala que eles eram maus obreiros, porque eles estavam diluindo o evangelho, colocando coisas na salvação que não era exigida pelo Senhor Jesus Cristo, e eles eram da falsa circuncisão, eles exigiam a circuncisão quando o evangelho nos libera dessa prática. E aí então no verso 3 Paulo contrasta os maus obreiros, os judaizantes, com o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus. Ele diz: porque nós, comparando com os judaizantes, que adoramos por meio do Espírito, não é pelas obras, não é pela carne, não é pela circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Paulo está dizendo que eles eram então os verdadeiros filhos de Deus, porque a fé de Deus lhe deu esse direito. Não era a circuncisão que tornava eles filhos de Deus. Alegremos-nos no que Cristo fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Verso 4: ainda que os outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda muito mais motivo. Claro, porque se esses judaizantes estavam colocando os esforços da lei como um elemento para a salvação, Paulo poderia se gloriar ainda muito mais sobre isso. Então o verdadeiro cristão, ele adora a Deus no Espírito, não é pelas obras da lei. O verdadeiro cristão, ele não se gloria em si, naquilo que ele faz, na sua religiosidade, mas ele se gloria em Cristo Jesus. E o verdadeiro cristão, ele não confia na carne, ele confia em Deus, e ele precisa da ajuda de Deus, ele é carente de Deus. Ele não se vê como alguém autossuficiente, mas ele se coloca como alguém que precisa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, a única obra que pode levar alguém para o céu é a obra de Cristo na cruz do Calvário. A única obra que se torna relevante para a salvação não é as obras que eu faço, mas é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos que entender esta verdade. Então, após fazer essa exortação, Paulo introduz, verso 4 e em diante, o seu próprio exemplo, porque ele declara: olha, se esses judaizantes pudessem se vangloriar dos seus esforços, eu ainda muito mais. E então, a partir do verso 5, ele dá aqui a sua biografia religiosa. Paulo diz que ele foi circuncidado com 8 dias de vida, ele era um israelita de nascimento da tribo de Benjamim, ele era um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, ele era obediente à lei judaica, ele era tão zeloso que ele perseguia a igreja, e quanto à justiça, ele cumpria a lei em todo rigor. Que biografia religiosa intocável do apóstolo Paulo! Só que quando ele conheceu Cristo no caminho de Damasco, que ele entendeu a fé, ele entendeu que tudo isso era vão com relação à salvação. Paulo entende que era inútil buscar salvação pelas obras. Querido irmão, amado amigo, é inútil você procurar salvação pelas obras. As obras não vão te salvar, as obras não vão te levar para o céu se você confiar nelas. Elas são necessárias, porque quando nós somos salvos, Paulo diz aos Efésios, nós somos criados para as boas obras. A salvação não é pelas obras, mas a salvação é com as obras. Ou seja, nós, uma vez salvos por Jesus Cristo, vamos trabalhar para o reino de Deus.
e isso tem que estar claro em nosso coração. Em relação à nação, Paulo era um judeu puro sangue. Paulo, ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele não era um prosélito, ele não era alguém que se converteu ao judaísmo depois de adulto, não. Ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele nasceu dentro de uma família judaica, uma família tradicional. Ele era o puro sangue, como a gente pode dizer. Ele era da tribo de Benjamim, a tribo mais importante do reinado de Israel. Das 12 tribos, Benjamim foi a mais importante, porque dela veio o rei Davi, e foi a única tribo que permaneceu fiel a Davi quando houve a cisão das 12 tribos. Em relação à lei, Paulo diz que ele era fariseu. O fariseu era o ápice da religiosidade judaica. Chegar a assumir uma função de fariseu era uma coroação, hoje talvez como que um pós-doutorado em teologia. Paulo diz que ele era irrepreensível, ele era fiel à lei. Se tem alguém que era irretocável na sua religiosidade, esse era o apóstolo Paulo. Mas o que ele declara em relação a isso? Ele vai dizer que tudo aquilo se tornou como algo, uma perca, porque aquilo não tinha valor para a sua salvação. Em relação aos inimigos, a igreja, ele fala que era perseguidor. Ele era tão zeloso à religião judaica que ele perseguia a igreja de Jesus Cristo. Nós vemos isso no final do capítulo 7 de Atos, ele ali aprovando o apedrejamento de Estevão, guardando as capas dos homens que apedrejavam Estevão. Capítulo 8, Paulo se torna perseguidor para a igreja então tem uma grande diáspora. No capítulo 9 de Atos, Paulo está indo para Damasco com cartas para trazer os cristãos presos. Esse homem era zeloso pela religião, ele era perseguidor da igreja, então era um homem sincero, mas que estava errado, porque ele confiava em si mesmo. Paulo era sincero com relação à religião, mas o erro dele era confiar em si mesmo, confiar no seu exterior, confiar nas obras da lei e não confiar no interior, na fé que Jesus implanta, na fé que Jesus traz, até porque ele ainda não havia conhecido esta fé, mas depois que ele conheceu a fé em Jesus, ele pôde então comparar a sua busca humana, a fé de Jesus, e ele reconhece que ele estava no caminho errado. Ou seja, ele precisou trocar a justiça própria, a justiça das obras, a justiça que vem das boas ações, pela justiça que vem de Jesus Cristo. Paulo precisou entender que a justiça pelas obras eram completamente irrelevantes para a sua salvação e para que ele pudesse agradar a Deus. E então, a partir do verso 7, ele vai falar justamente da justiça que vem pela fé. E ele diz no verso 7 assim: pensava que essas coisas eram valiosas. Ele pensava que o seu zelo pela religião, de ser um judeu puro sangue, de ter sido circuncidado, de ser fariseu, de ser obediente à lei, ele pensava que isso tudo era valioso. Mas agora quando? Depois que ele conheceu a Cristo Jesus como seu Salvador, ele diz: eu considero insignificante por causa de Cristo Jesus. Paulo encontrou o maior tesouro da sua vida. Semelhante àquela parábola em que Jesus conta que uma pessoa encontrou um tesouro muito valioso num campo. Ele escondeu o tesouro no campo, ele foi e vendeu todos os seus bens, e ele então comprou aquele campo, porque lá estava um tesouro que ele havia descoberto. Paulo, quando conheceu Jesus, conheceu o maior tesouro espiritual da sua vida. Então ele considera toda a sua busca humana como algo não necessário, não relevante para a salvação. Sim, ele fala no verso 8, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo como meu Senhor e Salvador. Você já teve esse privilégio? Você já teve essa alegria de conhecer Jesus como Senhor e Salvador? Você já conseguiu sentir esse prazer? Você que está assistindo essa mensagem neste momento, você já se entregou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Ou você está ainda apegado às suas obras de fé, obras religiosas, contando que essas obras elas possam te salvar? O apóstolo Paulo declara que todas aquelas coisas eram insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. E diz: por causa dele deixei de lado todas as coisas e considero menos do que lixo a fim de poder ganhar a Cristo. Olha só como o apóstolo Paulo foi iluminado na sua concepção com relação à salvação. Ele percebeu como as suas obras eram inúteis para a salvação. E aqui então ele vai dizer que ele teve perdas,
mas ele também teve ganhos. Quando alguém se encontra com Jesus Cristo, essa pessoa tem perdas, sim. Ela precisa deixar algo para trás, sim. Ela precisa deixar algumas coisas que ela cria, sim. Mas o que ela vai ganhar é muito maior do que aquilo que ela vai perder. O que Paulo perdeu? Perdeu tudo aquilo que ele considerava lucro sem Deus. O que para Paulo era lucro sem Deus? Ser uma pessoa estudiosa. Ele chegou ao grau de fariseu. Ele estudava aos pés de Gamaliel, um grande líder judeu. Lucro sem Deus era a sua própria religiosidade, o judaísmo. Lucro sem Deus era ele ser fiel à lei, obediente à lei, ser um homem justo aos olhos das pessoas. Mas ele não se tornou menos judeu quando ele se converteu. Isso é importante a gente compreender também. Paulo, depois que se converte ao cristianismo, ele recebe a fé em Jesus Cristo, ele não se tornou um judeu pior, ou um judeu relaxado, ou um judeu relapso. Não, ele manteve tudo aquilo que era questões éticas, morais, conduta, ele manteve esse padrão. Muito pelo contrário, ele na verdade eleva esses padrões, sim, porque o Evangelho ele vem para elevar o padrão de moral, o padrão de ética, o padrão de honestidade, o padrão de caráter. Se converter a Jesus Cristo não significa se tornar mentiroso, se tornar relapso, se tornar devedor, envergonhar o nome de Cristo. Não, quando a gente conhece a Cristo Jesus, nós mantemos a nossa moral, a nossa ética e elevamos esse padrão a um nível muito maior. Então, Paulo não é menos judeu depois de se converter. Pelo contrário, ele se torna um verdadeiro judeu, ou seja, um verdadeiro filho de Abraão. Agora, então, pela fé, ele se torna filho de Abraão. E Paulo, como eu já mencionei, não rebaixou seus padrões morais, ele elevou os padrões morais, porque Jesus ressignifica a lei, elevando a régua da moralidade. Jesus disse que se você olhar para uma mulher com um olhar de desejo, você já adulterou no coração, não precisa consumar o ato. Jesus disse que se você pensar mal no seu coração com relação a uma pessoa, ou falar um impropério para a pessoa, você já cometeu um assassinato, não precisa tirar a vida. Então, a moralidade ela é elevada quando a gente conhece a Jesus Cristo. E Paulo perdeu tudo aquilo que era humano, tudo aquilo que era do seu próprio esforço. Verso 8 ao 11, Paulo então menciona os seus lucros por conhecer a Jesus Cristo. Por causa disso, deixei tudo de lado, considero como perca por causa de Cristo. Então ele vai apresentar aqui agora as vantagens. Paulo diz, e nele ser encontrado, conhecer a Cristo, ganhar a salvação pela fé em Cristo Jesus e ser encontrado como Cristo Jesus. Paulo vai falar do seu conhecimento em relação ao Senhor Jesus Cristo. Não conto mais com a minha própria justiça que vem das obras da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, pois é com base na fé em Deus que ele nos declara justos. No verso 10 então, Paulo diz, conhecer a Cristo. Esse foi o lucro que Paulo teve, conhecimento de Jesus, um conhecimento pessoal, uma relação íntima, uma relação próxima, uma relação profunda. Conhecer a Cristo intimamente pela fé é diferente de você ter informações sobre Cristo, de saber algo superficial sobre Cristo. Se nós perguntássemos nas ruas para as pessoas se elas conhecem Jesus, eu imagino que no nosso contexto hoje 100% das pessoas diriam sim, eu conheço Jesus. Mas na verdade elas não conhecem, elas têm informações sobre Jesus Cristo. Conhecer denota intimidade, profundidade, um relacionamento pessoal, e Paulo agora então diz que ele pode conhecer a Cristo Jesus. Paulo vai dizer que ele vai praticar então agora a justiça que vem de Cristo. A justificação é um termo técnico, como se fosse uma transação. Paulo estava tentando se justificar por aquilo que ele fazia, mas agora ele entende que a justiça vem de Deus. E quando Deus então torna Paulo justo, Deus deposita na vida de Paulo, Deus deposita na sua conta a justificação. Ele não precisava mais fazer nada para isso.
Deus o havia tornado justo. Deus depositou a justiça de Cristo na sua conta. Os seus pecados foram perdoados, porque agora os pecados foram depositados sobre Jesus Cristo. Então Paulo, ele se esvazia da sua justiça própria para receber a justiça de Deus. Por isso ele foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Verso 10 e verso 11, Paulo fala de comunhão com Cristo, uma comunhão contínua, uma comunhão transformadora. Ele conheceu Jesus no caminho de Damasco, mas ele seguiu andando com Jesus, caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus. Isso é comunhão. Quando nós nos convertemos, isso não é o final da nossa jornada cristã, pelo contrário, é o começo da jornada cristã. Paulo, ele vai agora então ter essa comunhão, uma comunhão contínua e uma comunhão que leva para a transformação. E essa comunhão, justamente, ela é pessoal. Paulo caminhou, Paulo orou, Paulo obedeceu, Paulo tinha em Cristo como um amigo, alguém que ele podia contar. Uma comunhão pessoal, uma comunhão poderosa. O poder da ressurreição de Cristo agora estava em Paulo. De que maneira? Ele diz aos Efésios, ou aos Gálatas, perdão, que não era ele quem vivia mais, mas agora Cristo vivia nele. Então, ou seja, a vida de Cristo, o poder da ressurreição de Cristo agora estava implantado no coração do apóstolo Paulo. A comunhão era poderosa, porque agora ele vivia a vida de Cristo nele, mas era uma comunhão também dolorosa, porque Paulo sofria por Cristo. Ele estava preso em Roma por causa de Cristo. Lá em Filipos ele foi preso também por causa de Cristo. Todos os açoites, todos os impropérios que Paulo sofreu foram por Cristo. Então a comunhão também implicou ser dolorosa, e era uma comunhão prática. Paulo tomou a cruz sobre ele, Paulo morreu por causa de Cristo Jesus. Não agora, mas em outro momento ele vai voltar a ser preso em Roma, e ele então vai ser executado justamente por ser um servo de Jesus Cristo. Quero conhecer a Cristo, verso número 10. Quero experimentar o seu poder que ressuscitou Cristo. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo sabia de que, mesmo morrendo, ele poderia ainda se identificar com Cristo pela sua ressurreição. E eu finalizo, meus amados irmãos, fazendo algumas breves aplicações desta porção da Escritura. Primeira, nós devemos combater os falsos mestres e os falsos ensinos. Sim, nós não podemos nos conformar ou tolerar e aceitar que falsos mestres venham trazer falsas doutrinas, falsos ensinos. Nós temos que nos levantar contra esses falsos irmãos. Percebam que no capítulo 2, quando Paulo fala que algumas pessoas estavam pregando por um motivo diferente, uma causa diferente, por causa de uma inspiração diferente ou obscura, Paulo não contrariou aquelas pessoas e não disse que deveriam deixar de pregar, porque estavam pregando pelo motivo errado. Então, pregar o evangelho certo pelo motivo errado não é um problema. O problema é quando se prega o evangelho errado. E os judaizantes, eles estavam pregando o evangelho errado, porque eles não estavam pregando a suficiência do evangelho pela fé. Eles estavam acrescentando a fé em Cristo mais o cumprimento da lei. E quando você coloca Cristo mais alguma coisa, você torna Cristo insuficiente. Por isso, então, nós não podemos aceitar, nós temos que combater, os falsos mestres e os falsos ensinos. E de que maneira a gente faz isso? Ensinando o verdadeiro evangelho. Nós vamos combater os falsos mestres, não é brigando com eles, não é indo a vias de fato com esses falsos, mas é pregando o verdadeiro evangelho. Você só combate a mentira com a verdade. Você combate o falso dando o verdadeiro. Então nós temos que pregar, irmãos, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo que está na sua palavra. Segunda aplicação: a religião mística, ela é falha, ela não pode salvar pelas obras. Existem muitas religiões que prometem salvação pelas obras, ou existem muitas religiões que prometem salvação com Jesus e mais as obras. Muitas pessoas, muitas religiões estão oferecendo o misticismo das obras.
Hoje, infelizmente, até mesmo dentro da igreja cristã, da igreja protestante, você vê uma mescla de atos místicos. É sal, é azeite, é rosa, é lenço, é não sei o que, é perfume, é incenso, é coisas que vêm de Israel, é algo que vem não sei da onde. Isso é misticismo, meus irmãos. Você não precisa de sal grosso, você não precisa de óleo de Israel, você não precisa de azeite de nada, você precisa da fé em Jesus Cristo. A fé de Jesus, ou a fé em Jesus, ela não precisa de misticismo. E hoje a religião tem sido muito mística. E através do misticismo ou através das obras promete a salvação e o descanso. Mas essa religião, ela não pode salvar a ninguém. Terceira aplicação: nós somos justificados pela fé, nós não somos justificados pelas obras. Se você aguarda receber a salvação pelas obras, lamento, mas você está aguardando em vão. Se você espera ser salvo por aquilo que você está fazendo, lamento, mas você não vai alcançar a salvação, porque não é por aquilo que fazemos que nós somos salvos, mas é pela nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós somos justificados pela fé, não pelas obras. E última aplicação: nós podemos experimentar o quebrantamento, assim como Paulo experimentou quando ele conheceu Jesus. Nós podemos experimentar a humilhação ou a humildade. Nós devemos viver em humildade. Nós podemos experimentar a renúncia. Nós podemos experimentar a vitória sobre o pecado, porque Jesus, ele levou todas essas coisas sobre si. E nós podemos então, meus irmãos, desfrutar da graça de Deus sobre as nossas vidas. Você já experimentou o poder transformador de Deus na sua vida? Você, como apóstolo Paulo, já passou por esse processo de profunda transformação, que você possa reconhecer Cristo como teu Salvador. E assim como Paulo, você possa fazer uma avaliação da sua vida religiosa e você possa deixar tudo para trás quando você de fato venha conhecer a Jesus Cristo. Não tenha medo de abrir mão de religião, não tenha medo de abrir mão de cultura, de tradição religiosa, porque em Cristo Jesus você vai encontrar algo infinitamente maior. O apóstolo Paulo dá o seu testemunho, dizendo que toda a sua esperança nas obras foi frustrada quando ele conheceu Cristo como Salvador. Toda a sua esperança de ser salvo pelas obras se tornou tudo vão quando ele conheceu a sublimidade de Cristo Jesus. Amém? Que você possa, assim como o apóstolo Paulo, ter o seu encontro pessoal com Cristo, que você possa reconhecer a salvação pela fé e que você possa buscar a graça de Deus para você. Que Deus te abençoe, que Jesus possa ser o teu Senhor e o teu Salvador. Entregue a sua vida para Cristo, entregue a sua vida aos cuidados de Cristo. Receba a salvação como Paulo recebeu. Tenha na sua vida não a sua própria justiça, não a justiça que vem das obras, mas a justiça que vem de Deus para você. Deus abençoe as nossas vidas, aplique a sua palavra aos nossos corações, que nós possamos ser instrumentos de Deus para levar o evangelho puro, genuíno aos perdidos. Pai, que nós possamos trocar tudo aquilo que é nosso, humano, carnal, obras, ó Pai, feita por mãos, pela sublime graça de Jesus Cristo aos nossos corações. Nos abençoe, Pai, com a Tua palavra, que nós possamos reconhecer Cristo como seu Salvador e confiar nele e depender dele para a nossa salvação. Essa é a oração que nós fazemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.